Se você está precisando tirar pontos ou então manter a liderança da sua liga no Cartola, você está no lugar certo. Porque nesse vídeo eu vou te passar as melhores dicas por posição, seguras e algumas dicas ousadas para você conseguir mitar na rodada 35 do Cartola FC 2022. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo de Cartola. Rodada 35, faltam só 4 para acabar o campeonato, né? Então eu sei que a gente está nessa reta final, tem que manter o foco para a gente conseguir bem nas nossas ligas, né? E aí, sem mais enrolação, esse aqui é o vídeo de dicas por posição. Então vamos lá, abrir nossa página do Cartola, vamos passar o top 5 de cada posição, né? Bom, vamos começar aqui por goleiro. E assim, quem perdeu o primeiro vídeo, a gente avaliou, esse foi o time que a gente escalou na última rodada, né? Eu avaliei o desempenho desse time, a gente foi bem. Fechamos o mês como nível Ouro 3. No último vídeo também, a gente fez análise dos confrontos e passou os melhores SGs, os melhores ataques para vocês, né? Então acho que é bem importante vocês voltarem, dar uma olhadinha no vídeo aqui, vou deixar o card, e aí a gente vai montando o nosso time, né? E vamos começar aí pelo gol, né? Bom, como eu falei, uma coisa importante de se olhar para analisar goleiro, defensores, né, de modo geral, é o SG. Os melhores SGs, não vou voltar no vídeo atrás, mas para mim são Palmeiras, Internacional e Botafogo, né? E aí vamos passar aqui por esses três goleiros. Primeiro, o Everton do Palmeiras. O Palmeiras é a melhor defesa do campeonato, em frente ao Fortaleza, que vem bem no campeonato também, tá fazendo seus golzinhos, né? O que me deixa um pouco pé atrás com o Everton é que ele não é um goleiro que faz muitas defesas, tem 76 em 29 jogos, é uma média de mais ou menos 2 defesas por jogo, e o Fortaleza não é um time que cede muitas defesas. Nos últimos 5 jogos cedeu 12, tá? Então, assim, ainda mais levando em conta que o Fortaleza tem tirado o SG dos times, eu acho o Everton um goleiro ok para SG, mas não vou escalar ele nessa rodada, tá? Mas acho interessante, SG legal. O goleiro que eu gosto aqui para SG é o Kehler do Internacional. O Internacional, nos últimos 5 jogos, segurou 3 SGs, então mostra que ele tem realmente uma regularidade. E o América Mineiro é um time que nos últimos 5 jogos jogando em casa cedeu 25 defesas, né? Vou até mostrar para vocês aqui na página do Cartola FC Brasil. Eu sempre trago para vocês que é um lugar que a gente consegue olhar bastante essa questão dos pontos cedidos, né? Já vou até selecionar aqui o Felipe Alves, que vai ser um goleiro que eu vou falar, e o Kehler, mostrar o Kehler aqui para vocês. Vou mostrar aqui do América Mineiro, ó. Hugo Souza fez 3 defesas, o Fernando Miguel 6, Felipe Alves 4, Cássio 6, Muralha 6. Então tem essa recorrência grande, né? Por isso o Kehler acho que é um nome legal. E outro nome aqui que eu vou passar para o Gatito Fernandes, né, que era o outro SG. Também acho que é um goleiro que é focado só no SG, tá? Assim como o Everton, o Cuiabá não costuma ceder muitas defesas. E é um goleiro que eu gosto para defesas, é o Felipe Alves do São Paulo, tá? Ele tá com média de quase 4 defesas por jogo, 47 defesas em 12 jogos. E o Atlético Mineiro, ó, 4 defesas pro Fernando Miguel, 3 defesas pro Santos do Flamengo. E nesses 2 jogos aí cedeu SG. Então, assim, teve essas 7 defesas aqui pro goleiro Renan do Atlético Goianiense, então tá tendo essa recorrência, né? Então aí, ó, passei 4 nomes para vocês. E o último que eu vou fechar aqui pra gente fechar nossas indicações de goleiro é o César ou o Pegorari, tá em dúvida aqui entre os goleiros do Juventude, né? Por quê? Vocês sabem que o Curitiba é um time que finaliza bastante, né? Nos últimos 2 jogos foram 11 defesas, e o Curitiba nos últimos 5 jogos só conseguiu marcar um gol, né? Então, mesmo o Juventude sendo um time que, enfim, rebaixado já, acho que o goleiro do Juventude pode ser um nome interessante para essa rodada, tá? Por enquanto, a gente vai fechar com o Kehler aqui do Internacional, tá? Lembrando que isso daqui é um esboço e a gente fecha nosso time no nosso Instagram. A gente publica lá. Talvez tenha nossa live amanhã. Para você não perder nossa live, o que você faz? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também, né? Que você não perde os conteúdos que a gente vai postando. A gente vai tentar fazer a live, só tem que ver a questão do fechamento do mercado se vai dar tempo, né? E vamos aí para a posição de zagueiro. E aí, claro, tá até na capa do vídeo aí, Gomes e Murilo. Bom, os dois que eu vou indicar aqui de primeira, eles bateram vários recordes de gol de cabeça aí no Palmeiras. O Murilo já tem 10 gols na temporada e o Gomes 11, né? O Murilo tem 3 assistências também. Então ele tem até mais participações em gols do que o Gomes. Outro dado interessante que eu vou passar para vocês é que no segundo turno, a média do Murilo é melhor que a do Gomes, né? O Murilo é o melhor zagueiro do segundo turno em média. E considerando só os últimos 10 jogos, o Murilo é o melhor jogador do Cartola. Tem média de mais de 10 pontos. Então, para mim, o Murilo é unânime, não pode deixar de fora. E, bom, o Gomes, 11 gols, bateu o recorde aí do Palmeiras. É o zagueiro que fez mais gols numa temporada pelo Palmeiras, 11 gols.
tem mais gols até que o Dudu, tá? E que vários atacantes aí, não só do Palmeiras, mas de todo o Brasileirão. Então os dois vêm muito bem na bola aérea, combinando aí para 21 gols na temporada. Gomes e Murilo não pode deixar de fora, tá? Para mim, essa é a dupla de zaga. Mas eu acho que tem outros nomes interessantes para você escalar, tá? Vitor Cuesta do Botafogo é um cara que, ó, vocês olharem aqui, já tem 4 gols e ele é um cara mais desarmador do que o Gomes e o Murilo, né? 55 desarmes em 22 jogos, média de mais de 2 desarmes por jogo. E se a gente considerar só o segundo turno, o Vitor Cuesta só tá atrás do Murilo. Ele tá, inclusive, na frente do Gomes, tá? Então, Cuesta é um nome interessante, como eu disse, tem um potencial de SG legal aí pra rodada. O Botafogo enfrentando o Cuiabá, né? Terceiro nome. Outro nome que eu gosto e que não tá entre os prováveis aqui é o Pedro Henrique do Atlético Paranaense, tá? Enfrentando o Goiás. O Goiás não é um time que cede muito SG, é meio curioso, ele vem fazendo seus gols, principalmente com o Pedro Raul, né? Artilheiro do campeonato, aí empatado com o Cano. Mas o Goiás cede bastante desarme e bola aérea. Então, se o Pedro Henrique jogar, eu acho que ele vai para o jogo, apesar de não estar provável aqui, né? Quem acompanhou na Libertadores viu que ele não foi bem na Libertadores, mas acho que é um zagueiro interessante. E aí, outro nome que eu acho que pode ser legal aí, mas aí já bem mais ousado, é o Pablo aqui do Flamengo, ou então até o Rodrigo Moledo do Internacional, tá? São zagueiros aí que vão bem nos desarmes, tem um jogo interessante aí, principalmente o Moledo para SG, tá? Mas para mim é Murilo e Gomes, e se você quiser diferenciar um pouquinho, Vitor Cuesta, tá? E vamos para nossa lateral aí, eu acho que a lateral tá bastante aberto na rodada, tá? Vamos começar falando dos laterais do Palmeiras, Marcos Rocha e Piquerez. Para isso, eu vou ir aqui no Cartola FC Brasil, né? Para a gente olhar um pouquinho mais as estatísticas detalhadas dele, né? Vamos colocar aqui, pegar o Marcos Rocha e o Piquerez. O Piquerez em casa, eu já falei isso em alguns vídeos, ele tem uma média muito melhor do que a do Marcos Rocha, né? Vou pegar aqui, ó, em casa, a média do Piquerez é 6,98 e a do Marcos Rocha em casa é 5,18, tá? Então, o Piquerez em casa é um cara que vai muito bem, ó, 7,7, 8,5, 11,7. E o Marcos Rocha tá mais oscilante, né? Ó, tá dependendo muito mais do SG. Se a gente pegar no retorno, o Piquerez é o terceiro melhor lateral em média, né? Então tá melhor que o Marcos Rocha também. Mais um destaque que eu quero fazer aqui para vocês é se a gente olhar aqui no Joga 10 News a escalação do Fortaleza. E por que olhar a escalação do Fortaleza é importante? Não foi para a escalação do Fortaleza. Vamos voltar aqui, escalação do Fortaleza. Quem joga aqui quem cede muita perda de posse de bola é o Moisés, né? A gente mostra aqui no Footstat, ó, Moisés é o cara que mais perde posse de bola do Fortaleza. E ele joga do lado esquerdo, então do lado direito da defesa do Palmeiras. Então ele vai enfrentar o Marcos Rocha. E aí que eu passo para vocês. O Piquerez é a indicação mais segura, é o cara que tá vivendo um momento melhor, tá mais escalado, e o Marcos Rocha é uma indicação mais ousada, porque tem um confronto melhor para ele aí, né? Pelo lado que ele enfrenta. Então, os dois são um nome interessante para a rodada. Outro cara legal aí para a rodada é o Juninho Capixaba do Fortaleza, tá? O Juninho Capixaba que tá on fire aí já há muito tempo. Na última rodada, quem tava com ele aí? A gente tava 24,30, que imitada do Juninho Capixaba. Então tá muito bem. Tem um jogo muito difícil, não acredito no SG, acho que o Fortaleza é quase certeza que vai tomar gol do Palmeiras, né? Mas o Juninho Capixaba vai bem na média básica. E é interessante que tá em dúvida ainda a escalação do Palmeiras. Se o Endrick jogar, pode ser que ele jogue, o Rony deve cair pro lado esquerdo e o Dudu do lado direito. E aí ele vai enfrentar o Juninho Capixaba. O Dudu é um cara que vai muito para cima e perde muita posse de bola. E aí cresce o potencial do Juninho Capixaba, tá? De qualquer jeito, eu acho que ele é um nome legal para a rodada. Minha terceira indicação. Outro cara que eu acho que tem um confronto legal é o Luan Cândido, tá? Luan Cândido, que já tem 10 gols e 2 assistências no campeonato. O Avaí vem tomando bastante gol, tanto jogando em casa como fora de casa. Eu sei que muita gente está pensando em escalar ele, pensando na questão dos desarmes, porque o Avaí cede muito desarme para o lateral esquerdo. Mas o Avaí cedia muito desarme para o lateral esquerdo, olhando aqui no Footstats, né? Por causa do William Potker. Olha o número de perda de posse de bola do William Potker. Só que o William Potker não está provável, ele se machucou e não vai voltar mais a jogar nessa temporada. Então isso diminui um pouco o potencial do Luan Cândido, mas de qualquer jeito é um nome legal para a rodada, tá? E aí, os últimos dois nomes que eu vou passar para vocês, o Guga aqui do Atlético Mineiro é um cara legal para a rodada. Ele vive um momento muito bom, o Guga já tem 51 desarmes em 18 jogos, é o terceiro melhor lateral nos últimos 10 jogos, né? O Guga vive um momento muito bom.
enfrenta o São Paulo aí. Quem cai do lado do Guga é o Patrick aqui do São Paulo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O Patrick aqui cai do lado esquerdo, a gente sabe que ele é um cara que cede bastante perda de posse de bola, então o Guga é um nome interessante. E o outro nome que eu quero citar para vocês é o René do Internacional, tá? É um cara que vai bem aí nos desarmes, né? É o segundo melhor jogador do retorno, só tá atrás do Juninho Capixaba e dos laterais. Enfrenta o América Mineiro que cede bastante posse de bola. E aí, eu vou fechar aqui com uma dica ousada para vocês. O Ayrton Lucas, do Flamengo, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês mostrar o Ayrton Lucas. Vai ter um jogo contra o Corinthians aí, que não deve ser fácil. Deve enfrentar o Matheus Vital, que é um cara que vai bastante para cima, então perde a posse de bola. E mostrando aqui no Scouts para vocês verem, ó, a média do Ayrton Lucas em casa é de 8,29, é uma média muito alta, tá? Ele vem com bastante participação ofensiva, bastante desarme em casa, e não tá entre os 20 mais escalados, tá? Por isso a gente vai fechar nosso time com Ayrton Lucas aqui, uma opção mais ousada, uma opção mais segura aí para vocês, é o Guga aqui do Atlético Mineiro, tá? É um cara que tá desarmando bastante. O Guga não, é o Piquerez aqui do Palmeiras, tá? Então eu falei, pode ser o Marcos Rocha, um outro nome para vocês. Coloquei 3 caras do Palmeiras aqui. Acho que o SG do Palmeiras é bom para rodada. E muita gente vai fazer essa triplicada, só que com o Everton aqui, tá? Em vez do Murilo. Então acho que é um diferencial para rodada. E aí 2 caras mais ousados, tá? E vamos pro nosso meio de campo aí. E o primeiro cara que eu acho que não pode ficar de fora é o Scarpinha, tá? Scarpinha aqui que já tem 3 assistências, 6 gols. É um dos jogadores que mais participou de gol na temporada. 19 participações em gol em 30 jogos pro Scarpinha. No jogo contra o Fortaleza, que não valeu para a rodada, ele deu mais 2 assistências. É difícil deixar ele de fora, tá? Ainda mais uma rodada que vai ser difícil para escalar meia. Bota ele e fica sossegado. Se ele for mal, você vai mal com todo mundo, pelo menos, tá? Mas eu acredito muito nessa mitada do Scarpinha. Aí, vindo aqui pro Scout Estatística, outro jogador que eu acho que é interessante é o Alan Patrick, tá? O Alan Patrick, que nas últimas rodadas dele aqui, ó, nos últimos 4 jogos dele, ele tem 3 gols e 1 assistência. Cresceu bastante o desempenho dele. Enfrenta o América Mineiro, que jogando fora em casa, né? Nos últimos 3 jogos do América Mineiro, tomou 6 gols, né? Foi 2-1, 2-1 e 2-1. Então, acho que é importante ter uma participação ofensiva do Internacional. Eu não sei se eu vou ter alguém no ataque, então vamos colocar o Alan Patrick aqui. Para mim, esses 2 nomes são muito fortes para a rodada. E aí, outro nome que eu quero passar para vocês aqui, não tá como provável, é o Terans do Atlético Paranaense, tá? No Joga 10 News, como vocês vão ver aqui, ó, o Terans tá sim como provável, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele tá como provável. E o Goiás, nos últimos 5 jogos, cedeu em 3 mais de 10 pontos para o meio adversário, tá? Os jogos que ele não cedeu mais de 10 pontos foi contra o Cuiabá e contra o Ceará, que são times que estão brigando nas zonas de rebaixamento. Então, o Goiás vem fazendo gols, é verdade, mas vem tomando bastante também, tá? Outro nome que não tá provável aqui é o Eduardo do Botafogo. Se ele jogar, o Cuiabá tem 100% de recorrência para meio, ou seja, em todos os jogos do Cuiabá, os últimos 5, na verdade, ele cedeu mais de 5 pontos para meio. Então, o Eduardo pode ser um nome legal para a rodada aqui, tá? E aí, fechando nossa dica de nosso top 5 aqui, então, ó, Scarpinha, Alan Patrick, Terans e o Eduardo se jogar. O Baralhas do Atlético Goianiense, tá? Baralhas que nos últimos 10 jogos é o melhor meia do campeonato, tá? Ele vem tendo várias mitadas aí, então para quem tá pensando em escalar o Rato, acho que o Baralhas pode ser até um nome melhor para a rodada. E aí, como eu passei 2 nomes que não estão entre os prováveis, aqui eu vou abrir uma exceção e passar mais de 5, tá? Vou falar do Zarate aqui, que é um cara que mantém média básica boa sempre, né? Vocês conhecem o potencial do Zarate. E um cara que enfrenta o Zarate, que é o Patrick. No último jogo deu assistência, fez 10,10, mesmo assim gerou 5 pontos de média básica. A gente estava com ele no time e comentou até que ele é um cara que está gerando 3, 4 pontos de média básica. Então o Patrick é um nome legal aí para a rodada, tá? Para me diferenciar, como eu falei, eu gosto de botar 2 caras que são mais seguros e um cara que não está nem entre os 20 mais escalados, que é o Terans aqui, né? Vamos aproveitar que ele não está entre os... não está provável, e está no Joga 10 News como provável, confio mais no Joga 10 News, e vamos colocar ele, tá? Para a rodada. E vamos aí para o nosso ataque. Bom, comenta aí o que vocês estão achando das dicas. Se está gostando, deixa o like aqui que ajuda muito também a espalhar o conteúdo para mais pessoas.
E vamos para o nosso ataque. E no ataque eu vou começar mostrando aqui o site do Cartola FC Brasil, né? Para mostrar as estatísticas e justificar nossa primeira escolha, que foi nosso capitão na última rodada, que foi o Tiquinho Soares do Botafogo, tá? Tiquinho Soares, que em 10 jogos já tem 4 gols e uma assistência. Tirando esses 2 jogos aqui contra o Internacional e contra o Fluminense, um clássico e jogando contra um time que era bem difícil, o Juninho Capixaba sempre ficou acima de 4 pontos, tá? Ele é um cara que tem média de 2 finalizações por jogo, ó, 20 finalizações em 10 jogos, boa média de participação ofensiva, e enfrenta o Cuiabá, que, ó, nos últimos 5 jogos, o Cuiabá tomou 7 gols e uma assistência de atacante, tá? Ó, Jô, Popó, Arthur, Yuri Alberto, Roger Guedes, Coelho, Alemão e Pedro Henrique, tudo participaram de gols. E no último jogo, Mendonça, que nem participou de gol, fez 9,9, tá? Então, para mim, o Tiquinho Soares aqui não pode ficar de fora do seu time. Falar um pouquinho dos atacantes do Palmeiras aqui, Dudu e Rony, tá? O Fortaleza, como eu disse, não tá tomando tantos gols assim, mas se a gente pegar os últimos 5 jogos do Fortaleza fora de casa, foram 5 gols sofridos, e esses 5 foram gols de atacante, tá? Então, assim, não é muito gol sofrido, mas tá sofrendo sempre, né? E eu acho que é importante ter uma peça ofensiva do Palmeiras. Eu não triplicaria aqui, tipo, colocar Dudu, Rony e Scarpa, tá? Porque eu acho que, enfim, você pode acabar frustrando aí. O Palmeiras ganha só de 1-0, enfim, você tem muita participação ofensiva do Palmeiras. Eu não acho que vai ser uma goleada, tá? Mas um deles eu acho interessante ter. Entre Dudu e Rony, eles têm média muito parecida. O Dudu tem 4,82, o Rony 5,09. Em casa, o Rony tem 5,18, o Dudu 5,32, bem próximos. Participação em gol também bem próximas. Eu vou escalar o Dudu porque, enfim, eu tô até com a camiseta do Fortaleza aqui, uma camiseta bem bonita do Fortaleza, mas eu sou palmeirense, né? E o Dudu, eu sei que nos jogos que final de campeonato, ele dá uma crescida boa, então vamos colocar o Dudu aqui no nosso ataque, tá? Mas acho que o Rony também é super válido. Outro nome que eu acho interessante são os atacantes do Internacional. E eu vou voltar aqui para a plataforma do Cartola FC Brasil para mostrar que vou filtrar o alemão, mas não é nem isso do Internacional especificamente. É do América Mineiro. O América Mineiro, nos últimos 3 jogos, ó, Marinho e Everton Cebolinha mitaram. O Galhardo deu aquela mitada 19,7 e Caleri também mitou. Foram 4 gols e 4 assistências nos últimos 3 jogos do América Mineiro, tá? Então acho que vale até você escalar um atacante do Internacional. Entre Alemão e Pedro Henrique, eles têm números muito parecidos. Eu prefiro um pouco mais o Alemão, que é um cara que joga mais perto da área, tá? E aí, ó, passei já. Tiquinho Soares, Dudu e Rony, Pedro Henrique e Alemão, na verdade, o Alemão. Eu gosto do Pedro Raul. Nos últimos 10 jogos, nos últimos 10 jogos fora de casa, ele tem 8 gols e uma assistência. Assim como o Cano é o artilheiro jogando em casa, o Pedro Raul é o artilheiro jogando fora de casa. Mas o último nome que eu vou colocar aqui, mais ousado, é o Marinho, minimício aleatório. Tem um jogo difícil contra o Corinthians, deve ser um jogo pegado, mas eu acho que vai ser festa no Maracanã. Acho que o Flamengo ganha esse jogo, tá? E o Marinho é um cara que, quando ele joga mais de 45 minutos, ele nunca baixou de 3,5 pontos, tá? É um cara que gera muito scout básico. Então, vou apostar no Di Marinho aqui. Trouxe felicidade a última vez que a gente escalou ele. Vamos fechar o time assim. De técnico, acho difícil fugir do Abel Ferreira, tá? E assim fechamos o nosso time. Para falar do capitão, acho que o Scarpinha é um nome interessante, Dudu também. Mas, para mim, o capitão melhor aí que eu vou escalar é o Tiquinho Soares do Botafogo, tá? Bom, esse é o time que eu escalei até o momento, pessoal. Comenta aí se o seu time tá parecido com o meu ou não. Quem vai ser a sua aposta para a rodada? E fica de olho lá no nosso Instagram, onde vai sair nosso time final. E não deixa de se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até os próximos vídeos. Boa rodada, falou!